A paz do Senhor Jesus. Em Gênesis 18, a partir do versículo 14, o Senhor nos faz a seguinte pergunta: acaso existe alguma coisa difícil para o seu Senhor? Existe? Não existe, né? Sabemos que no capítulo de Gênesis, o Senhor lhe prometeu um filho a Sara e a Abraão. E a palavra nos diz que Sara estava escondida atrás da tenda ouvindo aquilo que o Senhor estava falando para Abraão. E o Senhor disse para Abraão: daqui a 1 ano eu voltarei e Sara, te visitarei, Sara terá um filho. E Sara, ela olhou para si e disse: isso é impossível. Ela riu. A palavra fala que Sara riu, mas ela olhou para si e disse: isso é impossível, né? Eu e meu esposo somos avançados em idade. Os meus costumes de mulher já se cerraram. Então ela riu. E o Senhor, ele perguntou: Sara, por que você riu? E ela, cautelosa, né, receosa, e disse: Senhor, eu não ri, Senhor. E o Senhor disse: sim, Sara, você riu. E eu entendo, né, a gente entende olhando para Sara, Senhor, ele lançou uma palavra, o Senhor, ele lançou uma profecia sobre a vida deles. E geralmente nós, quando o Senhor, ele lança algo sobre as nossas vidas, fala algo ao nosso respeito, a gente olha para dentro de si e diz: não, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer, Senhor, isso não vai acontecer. E a gente olha para a nossa realidade, para nossas circunstâncias ao nosso redor, né? Em questão de tudo, em questão financeira, em questão daquilo que o Senhor lançou sobre a nossa vida, e colocamos lado a lado a promessa do Senhor e da nossa dificuldade. E em vez de a gente olhar para a promessa, olhar para o Senhor, nós olhamos para a nossa dificuldade, nós olhamos para nossas circunstâncias e diz: Senhor, isso é impossível. Senhor, isso é impossível de acontecer, pois eu não tenho recursos. Senhor, olha, eu estou trabalhando, mas isso é impossível de se acontecer. Porque nós olhamos para a nossa realidade. A partir do momento que nós paramos de olhar para a nossa realidade e olharmos para o Senhor, o cenário ele muda. A circunstância ela muda. Por mais difícil que pareça, por mais que dedicação você esteja dando, por mais trabalho que você esteja fazendo, às vezes nós trabalhamos em algo que Deus nos falou e nós não vemos nada. Nós olhamos para nossas circunstâncias, mas o Senhor ele diz: olhe para mim. Não olhe para a sua dificuldade, olhe para mim. Não olhe para o impedimento que está à sua volta, olhe para mim. Escuta a minha voz. Escuta a minha voz. E o Senhor nos diz mais uma vez: existe algo impossível para mim? O diagnóstico do homem é difícil para mim? O diagnóstico do médico, contrário àquilo que Deus ele falou para você, é difícil? Não é difícil. Se Deus ele quiser, ele é Deus. Se Deus ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus, independentemente das circunstâncias, das dificuldades que estão ao nosso redor. Independentemente. Às vezes você pode falar assim para mim: Luana, eu creio, eu confio no Senhor, eu tenho fé. Mas o diagnóstico do homem está ao contrário, não coincide daquilo que Deus ele falou. O diagnóstico do homem diz que é morte. Mas quem é o dono da vida e da morte? Quem é que decide quem desce a sepultura, quem não desce? Quem é que muda o diagnóstico dos médicos? Quem é os médicos dos médicos? É o Senhor. É Ele que determina, não somos nós. Às vezes o medo, sim, nós temos medo, nós somos falhos. E o Senhor ele sabe, o Senhor nos entende. Né? Às vezes entramos num consultório médico e a gente fazemos aquele exame, o médico diz: já era, acabou. Aí você sai extremamente arrasado daquele consultório médico. Mas aí você esquece de uma coisa: os médicos dos médicos. É Ele que dá a última palavra, independentemente de vier acontecer com você.
O nosso dever é se posicionar perante a Deus. Não é perante o homem, é perante a Deus. É ouvir a voz dele, independentemente do diagnóstico do médico, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor. E escuta só isso, a promessa de Deus. Você está pensando assim, Senhor, e a promessa? Nós entendemos que nos próximos capítulos, Sara ela fica tão angustiada, se sentindo incapaz de gerar aquilo que Deus falou que ela ia gerar. Sara se sente incapaz. E dá um jeito, a palavra não diz que ela pega sua serva, Agar, e entrega para Abraão, para que ela venha gerar o filho. Mas sendo que Sara, ela esqueceu que a promessa era com ela. Às vezes nós queremos dar o nosso jeito de fazer a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. Mas entenda, não somos nós que vamos fazer a promessa. É o Senhor que vai fazer. Porque foi Ele que prometeu, é Ele que vai cumprir, independentemente das circunstâncias que estão à nossa volta. Independentemente do diagnóstico do médico. Independentemente se você fica de joelho orando para que aquele seu filho se liberte. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E no capítulo 21 de Gênesis, nos diz que o Senhor visitou a Sara e cumpriu a promessa que o Senhor havia feito para ela. A promessa que o Senhor lhes cumpriu, Ele vai cumprir. Se foi a promessa de cura, você vai ser curado. Se foi uma promessa que o Senhor vai libertar o seu filho, ele vai ser liberto. O Senhor, Ele vai cumprir. Porque é para o nome dele ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado, não é para o nosso. A palavra do Senhor diz que diminua eu e que o Senhor cresça. É isso que nós temos que ter em mente. É tampar os nossos ouvidos para circunstâncias, para vozes que não é da palavra do Senhor. É deixar de olharmos para a nossa dificuldade, olhar para si e olhar para o alto. O salmista nos diz que eleva os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Quando ele diz, em capítulo de Gênesis 3, no versículo 1 de Gênesis, no versículo 3, ele diz, haja luz. E houve luz. Ele não disse, haja, foi daqui a alguns segundos, ou daqui a algumas horas, ou amanhã, ou daqui a um ano. Não, ele falou, haja, é agora. É agora, haja, é agora, nesse exato momento. O Senhor, Ele vai entrar nesse exato momento com a cura que você precisa. O Senhor, Ele vai entrar exatamente na libertação do seu filho, na libertação do seu esposo, na restauração do seu casamento, na restauração da sua família. O Senhor, Ele vai entrar agora, haja nesse momento. O que nós devemos fazer, Luana? É tampar os nossos ouvidos para palavras contrárias. É fechar os nossos olhos para as nossas circunstâncias, para o nosso impossível. E olharmos para Deus. Ouvir a voz dEle. Ficar atento à voz do Senhor. Olhar para o Senhor. Porque o Senhor nos diz, olha, existe algo para mim impossível? Não fui eu que criei os céus e a terra? Não fui eu que criei os animais? Não foi eu que disse, haja luz e houve luz? Então confie no Senhor. Confie para mim. E o Senhor ainda nos diz, se Ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Mas é no tempo determinado dele. Não tente acelerar o processo do Senhor. Às vezes você pode estar falando assim, Luana, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu realmente não sei. Mas eu sei o que está acontecendo na minha. E eu sei o que Deus Ele fez na minha vida. O que Deus Ele continua fazendo. É difícil esperar? É muito difícil. Os levantes são muitos? Sim, são muito. As dificuldades é tremenda? Sim, a dificuldade é tremenda. Como é que você faz, Luana?
Tapa os meus ouvidos para palavras contrárias. Fecha os meus olhos para as minhas dificuldades e eleva os meus olhos para o monte. Olhe somente para o Senhor. Escute somente a voz do Senhor. Fácil, meus irmãos? Não é. Mas a certeza que Deus, ele continua no controle de tudo. E o Senhor, ele disse, isto vai acontecer. Porque o Senhor, ele quer que isso aconteça. Para o nome dele ser glorificado. E tudo que o Senhor, ele mesmo dizia, o Senhor, eu falei, assim irá cumprir. Creia. Creia que Deus está entrando nesse exato momento, lá onde seu filho está. Creia que o Senhor está entrando nesse momento no seu casamento, está restaurando. Ele está curando seu filho. No leito do hospital onde você possa estar agora, Deus, ele está curando aquele seu parente que está em coma, que os médicos olharam para você e disse, olha, não tem mais jeito. Mas o Senhor diz, ainda existe vida aí. Existe vida. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor é o dono da vida. Existe vida aí. Então, independente do diagnóstico médico, independente das circunstâncias humanas, das nossas condições, se Deus, ele falou que vai cumprir, ele vai cumprir. Lembra-te mais uma vez, no capítulo 21 de Gênesis, o Senhor visitou a Sara e ela cumpriu a promessa que Deus havia prometido para ela. Deus, ele vai cumprir a promessa que ele fez para você no tempo determinado dele. Às vezes nós não podemos estar falando isso aqui, mas o tempo determinado do Senhor é no tempo dele. Pode ser agora. Pode ser agora. Então receba essa palavra, guarda em seu coração. Olhe para o Senhor. Escuta a voz dele. E creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que precisamos, daquilo que nós necessitamos, independentemente do ouro e da prata. O que nos resta, o que nos consola, não é que nos resta, perdão. O que nos deixa firmes, o que nos deixa alegre o nosso coração é saber que existe um Deus que fez os céus e a terra, que existe um Deus que, independentemente do diagnóstico humano, ele vai fazer aquilo que ele prometeu sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que esta manhã, independentemente do que acontecer, que o Senhor, ele venha entrar na sua vida, ele venha restaurar, que o Senhor, ele venha curar, que o Senhor, ele venha sarar aquela ferida que ainda está no seu coração, que o Senhor venha curar aquela enfermidade que o médico disse que era o seu filho. Não ouça a voz do médico, ouça a voz dos médicos. Amém?